É mais uma sexta-feira, esse é o Sapiens Flix, eu sou o professor Clênio Gonçalves e hoje, gente, momento muito especial, rufem os tambores. Hoje nós temos aqui dois dentistas fantásticos, o Fernando, a Sofia, vão contar boas histórias, daremos algumas risadas e com vocês, Sapiens Flix chegando, chama a vinheta, editor, bora lá! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E hoje, gente, temos aqui um momento muito especial. Temos o Fernando, eu vou chamar ele algumas vezes de Goiano, e tu já vai saber o porquê, eles vão se apresentar. E a Sofia, ali de Navegantes, eles estão aqui. Eu vou perguntar, obviamente, se são casal, se já estão casados, se são noivos. Então, acompanhe com a gente, porque hoje, esse casal, noivos, namorados, quem sabe, né? São dentistas, trabalham juntos e a gente vai falar sobre coisas muito legais. Vem com a gente e sejam muito bem-vindos, Fernando, Sofia. Cara, que honra ter vocês aqui. É muito gostoso quando a gente tem a possibilidade de ir no podcast e ter amigos da gente. Então, sejam bem-vindos. Cara, se apresentem aí, falem desse rolê, decidam quem vai começar, porque o Sapiens Cast está começando. Deixar as mulheres primeiro. Aí, ó, um cavalheiro, né? Então, obrigada pelo convite, Clênio. A gente está muito lisonjeado. Eu sou Sofia, eu sou dentista recém-formada. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu me formei. E eu escolhi a odontologia por conta, principalmente, da minha família. Porque o meu avô é dentista, minha mãe é dentista, e o meu bisavô, ele também foi dentista, né? Só que na época dele, ele era prático, não existia faculdade ainda, né? Na época o dentista era barbeiro. Era barbeiro. Tava na barbearia. Arrancava o dente com alicate. Se bem que hoje só muda o formato, mas o alicate é o mesmo, né? Tinha um ambiente. Que legal, que legal. Sofia, pra quem não conhece, deixa eu já aproveitar e garantir em casa, né? Suiane, te amo. A Sofia cresceu com a Dona Onça, né? Então, vocês têm história de amizade muito antiga. Eu conheci a Sofia depois, mas a Suiane tem de longa data aí uma caminhada contigo, né, Sofia? Sim, desde a barriga já, praticamente, a gente tem essa amizade, né? A gente cresceu juntas. Os pais da Su trabalhavam na pousada que a minha avó tinha. E daí ela tava sempre junto, né? Os pais dela sempre levavam ela pro hotel e a gente cresceu, assim, melhores amigas. Aí, com o tempo, os meus pais se separaram, eu fui morar em outra cidade, a gente perdeu um pouco o contato. E aí eu voltei pra Navegantes e tamo amigas de novo. Hashtag tamo juntos de novo, né? Que legal. A Sofia tem um sobrenome famoso pra quem é de Navegabit, né? Da família dos Dauri. Muito bem. Tem histórias, né, Sofia? E bora lá! Depois eu vou perguntar como é que chegou na tua vida um goiano. Como é que alguém... Goiânia! Delicados ali. Como é que alguém chega aqui? Mas se apresente primeiro, né, Fernando? Bom, muito prazer. Eu sou o Fernando, né? Vulgo goiano, né? Porque vim de Goiás. Por que será, né? Vim de Goiás há um tempo atrás. Né? Hoje eu moro aqui em Navegantes. Tem o quê? Mais ou menos 1 ano, né? Que eu estou aqui. Mas estou na região mais ou menos uns 6 anos a 7 anos, tá? Como dentista, eu tô na profissão mais ou menos uns 6 anos, né? Antes de ser dentista, eu era farmacêutico, né? Vamos tentar entender isso. A tua mãe foi dentista, o teu avô foi dentista, o bisavô foi prático? Minha família inteira é praticamente professores. Caraca! Né? E tu não quis ir pra educação? Quase. Antes de ser farmacêutico, eu era professor. Na verdade, se for desenrolar detalhadamente a minha vida, eu já queria ter sido tantas coisas, né? Que legal. Mas, graças a Deus, foi me guiando e eu cheguei na profissão que hoje eu sou apaixonado. Caraca, deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Vocês são namorados, noivos, estão casados? Como é que tá o rolê? Momento tensão. Eu vou deixar tu responder essa. Pode responder. Pois eu tava tentando esconder a mão aqui embaixo da mesa, mas já vou colocar aqui. Agora a gente já tá noivo, já tem mais ou menos 6 meses que a gente noivou, né? Inclusive, eu pedi ela em noivado dentro do consultório. Né? Tu tirou a aliança da boca de um paciente. Quase. Tirou aquela restauração de ouro. A restauração de fez um anel. Eu falei assim, ó, vou tirando os ouros dos dentes do paciente, mandei confeccionar uma aliança, então, quase não gastei. Eu estava em tratamento com os ciganos, e aí tirei. Uns ourinhos ali. Mas assim, a gente tá em relacionamento já tem 3 anos praticamente.
praticamente de namoro, um namoro muito bem vivido, graças a Deus, né? Um namoro firme, né? E eu não posso deixar de falar como eu sou apaixonado por essa mulher. É uma mulher que transformou minha vida, né? Deixa eu olhar aqui se não tem uma arma apontando pro Goiano ali. Esconde Por favor, ali. fale isso, né? Ei, que legal, tá? Claro que eu tô provocando isso, a gente nos bastidores sabe, mas é pra te apertar mesmo, Fernando. Casamento vem próximo ano, esse ano? Pois é, isso aí. Hoje é só assuntos delicados, É só né? coisa leve. Não, o casamento vai vir. Eu sou mais, digamos assim, gosto de preparar um pouquinho melhor as coisas. Então, geralmente eu falo, vamos esperar um pouquinho e tudo mais, né? Não, ele é devagar, quase parando. Meu Deus do Já céu. a Sofia, ela já é mais acelerada, né? Isso, muita gente complementa um ao outro. Aham. Porque ela tá sempre me acelerando, né? Vai me empurrando, vamos, Fernando, porque senão você fica parado. E eu tô sempre tentando dar uma freada nela. Então, nisso a gente tá sempre juntos ali, né? E aí, em relação ao casamento, ela fala, não, vamos casar esse ano, vamos casar no civil. Eu falo, não, amor, vamos Pra fazer que uma festa? festinha, Pra que legal. gastar dinheiro? Porque eu, como goiano, assim, a minha família gosta muito de festa, né? Então, minha família gosta de dançar e tudo mais. Então, eu quero fazer uma coisa especial e marcante, né? Até porque eu tenho as duas faculdades e nenhuma eu consegui fazer formatura. Caraca. Uma, na época, eu me formei em outra data, né? Não consegui formar na data certa. E a outra foi a pandemia. E daí eu tinha pago toda a formatura ali e não consegui fazer a festa. E aí, na hora que chegou o momento de falar sobre o casamento, aí minha mãe falou, não, meu filho, faz uma festa, porque você nunca fez uma festa especial pra nada pra ti. Concordo com a tua mãe. Né? Ela tem Eu toda também a razão. concordo. Sim, eu também Então, assim, concordo. pelo menos um evento da sua vida importante, você precisa fazer uma festa. Isso aí. Né? Eu só não entendi o porquê do importante do casamento, né? Mas a mãe sabe o que fala, né? Mãe Então, sabe o que fala, tem que sábia, seguir. tá? E eu concordo. Eu vou dizer assim, a gente se casou, meu amor, né? A gente se casou no ano passado. O investimento é grande nos casamentos, mas, Clênio, faria tudo de novo? Faria. É muito difícil que a gente consiga reunir tantas pessoas que a gente ama no mesmo ambiente, celebrando algo que é importante pra gente. Às vezes, eu sempre digo assim, talvez você só vai reunir aquele número de pessoas no teu velório, só que no dia tu não vai conseguir comemorar. Então... E olhe lá, né? E Porque no olha, velório tem gente que nem vai. Nem aparece, né? Mas, de verdade, eu acho que a gente precisa voltar a celebrar aquilo que é importante, né? Eu acho que a gente investe em tantas coisas e deixa de celebrar coisas que são fundamentais. Mas que legal, torço muito por vocês. Vocês sabem o carinho que tenho por vocês, a admiração que tenho. A Suiane tem um carinho enorme pela Sofia, de longa data. Conheço a Sofia vindo desse vínculo, conheço o Goiano vindo do vínculo com a Sofia, mas é uma honra estar na vida de vocês, é muito bom, a amizade de vocês faz muito bem pra gente. Mas, bora lá. Eu não respondi concretamente, mas assim, tá chegando, tá? Eu deixei... Tá perto. Tá perto. Por que eu não quero falar? Porque eu não quero que ela use essa gravação contra mim. Então, Olha, você tu disse falou tá que ia- gravado. eu quero dar datas, Isso. né? Porque vamos deixar pra... Como um bom goiano, Deus decidir ali. dá algumas voltas e não responde. Exatamente. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar, e por que eu queria muito que vocês viessem? A gente já trouxe família por aqui para falar de profissão. O nosso canal fala sobre empreendedorismo e espiritualidade. Hoje vocês compartilham da mesma experiência de trabalho. Vocês compartilham do mesmo sonho clínico. Então eu queria entender um pouquinho com vocês. Por exemplo, eu trabalho com a Dona Onça do Instituto. E nós temos um convívio ali dentro, a gente trabalha, mas muitas vezes a gente trabalha separado. E eu lembro quando a Suiane foi tirar o siso e que estava lá vocês dois trabalhando exatamente no mesmo ambiente. Então eu queria entender um pouquinho como é que, antes da gente entrar, o porquê fizeram odonto e assim por diante, né? Como é a relação de trabalho no mesmo ambiente, tão próximos? Como é que é esse rolê para vocês? Assim, é tranquilo, não é tranquilo? Como é que é conviver? Porque talvez muita gente está em casa, pensa em trabalhar junto com a pessoa amada e fica pensando, será que vai dar bom? Quais as grandes crises que a gente pode ter? Será que não vai se matar? Será que não vão se matar? Cada um batendo com um alicate, com um bisturi, com... Às vezes acontece. Arrancando um dente um do outro ali. Como é que é essa relação aí com vocês no trabalho, dentro do mesmo ambiente? É muito bom, assim. Eu me sinto privilegiada de trabalhar junto com o meu noivo,
Porque a gente se ajuda, um complementa o outro durante o tratamento de um paciente. Porque às vezes não é a minha área, então eu peço ajuda pra ele pra tratar esse paciente, ou vice-versa, né? Às vezes alguém tem dúvida. E tem vezes que dente é difícil de tirar, né? E daí ele tá na salinha do lado, eu vou, amor, me ajuda aqui, eu não consigo tirar esse dente. Daí ele vai lá e tira pra mim. Mas é muito bom. Eu me sinto privilegiada. Claro que às vezes é difícil, a gente entra em conflito, às vezes no tratamento de algum paciente, que a gente acha que é melhor fazer isso, ele acha que é melhor fazer aquilo. E no fim dá certo, mas... mas são esses conflitos de opiniões que a gente chega num resultado melhor, né? Isso aí. E quando tem vários profissionais olhando um caso... Quem ganha é o paciente, né? Quem ganha é o paciente. Então, isso é muito bom. Eu fiquei até sem fala depois desse elogio aqui. Mas, assim, trabalhar com a minha noiva hoje, assim, pra mim é muito bom. A gente não trabalha todos os dias, a gente trabalha na segunda, quinta e sexta. Juntos. Né? Juntos, na mesma clínica, né? É porque nós trabalhamos em 3 clínicas. Nessas 3 clínicas... Julius, eu tenho 3 empregos. Eu não preciso desse emprego, meu marido tem 3. Ela costuma dizer isso pra mim assim, não, meu marido tem 3 empregos ali. Hoje, onde que vocês trabalham? Hoje a gente trabalha em Navegantes, né? A gente trabalha na Odonto Excelência. Odonto né? Excelência. Isso. Nos patrocine. E aí eu tenho uma informação importante. A Odonto Excelência é uma empresa familiar tua? Não. A empresa, a Odonto Excelência é uma familiar. Mas ela é uma franquia, né? É uma franquia, mas essa franquia em Navegantes Isso, é do teu irmão. Na verdade, quem comprou a franquia ali em Navegantes, temos 2. Temos não, ele tem. Ele tem. Eu sou CLT do meu irmão. Como chama teu irmão? Leonardo. Leonardo, queremos você aqui. E aí, nessas 2 clínicas, ele tem porcentagem nas 2, com os outros amigos que ele tem ali. E na sexta-feira a gente trabalha em uma outra clínica lá em Pissarras. Aí já não tem vínculo familiar nenhum. Mas independente do vínculo, eu vou te falar, a minha forma de trabalhar, eu tento evitar ao máximo que as pessoas sintam que eu tenho algum privilégio. Sintam não, que eu não tenho mesmo, tá? Eu tento fazer o máximo de esforço possível para que eu esteja ali naquela clínica como um funcionário qualquer, né? Como só mais um, né? Para justamente não dar conflito entre outros profissionais, porque tem gente que fala, o fulano ali trabalha menos. E no fundo, eu digo pra Su, né? Ontem a gente saiu... Não que pareça, mas eu saí pra comer um lanchinho fora, né? Eu sei que esse corpo não parece isso, né? Mas comi um cachorro quente fora e ontem a gente tava conversando sobre isso. Quando eu era CLT, eu trabalhava minhas 8 horas diárias. Hoje eu trabalho 12 horas. E às vezes, quando a gente fala da experiência de um trabalho familiar, de uma empresa, a gente trabalha muito mais do que quando trabalhávamos, que talvez não tenha essa responsabilidade. A gente se obriga a fazer mais por ser de um parente, para que não me olhe pela qualidade do meu trabalho, mas pelo vínculo que eu tenho. Isso na verdade, a gente não é CLT, né? A gente é autônomo, a gente não tem carteira assinada. Mas a gente trabalha na clínica de outras pessoas. Só que a gente também trabalha pra gente. Se a gente quiser ficar atendendo 24 horas por dia naquela clínica, a gente vai atender 24 horas por dia. Porque não é o dono que vai estar lá, é a gente. Então, a gente, consequentemente, quer trabalhar mais pra poder ter uma renda maior. Né? Eu falo CLT porque quando eu entrei ali, assinaram uma carteirinha ali só pra mim ter um FGTS ali, né? Mas o que acontece? Ali na clínica, desde o começo, eu entrei na clínica não só para ser um funcionário para ganhar o meu salário. Quando a gente entra numa empresa da família, a gente quer crescer com a família, quer fazer o investimento da sua família. Evoluir, né? Então, você quer estar junto ali. Então, desde a época que eu me formei lá em Goiás, que eu vim pra cá, eu já vim pra trabalhar na clínica do meu irmão e tô desde quando eu vim lá, não saio. E eu falo pra ele, às vezes no futuro eu vou ter meu consultório e tudo mais, mas eu vou guardar meu dia aqui pra te ajudar, pra estar sempre aqui. Caraca, que legal. Conciliando. Então, vocês trabalham Navegantes,
Pissarras e eu nas quartas-feiras em Blumenau, no consultório do meu avô. Ah, no consultório do seu avô em Blumenau. É. Caraca, como é trabalhar no consultório do avô? Difícil. Quando eu me formei, a ideia... Eu ainda não tava morando em Navegantes, eu e o Fernando, a gente não morava juntos. Eu me formei ainda morando lá em Blumenau, e a ideia era eu trabalhar pro meu avô todos os dias da semana, né? E daí ele tava até terminando de reformar um consultório, que a gente tem 2 lá em Blumenau, né? Um tá fechado, pra eu tocar aquele consultório. Só que trabalhar com família é muito difícil. É um desafio, né? Aí a gente pensa, a família tem privilégio, tem não sei o que nada. É pior ainda. Porque daí a pessoa pensa, eu não preciso tratar, vamos agradar, porque pra ela não se demitir, não. Tá aqui, ó, trabalha e, né? E daí depois eu decidi vir morar pra Navegantes e pra não abandonar o meu avô, né, pra ele não se sentir deixado de lado, eu decidi manter um dia da semana em Blumenau, né, por mais que às vezes o fluxo não é tão grande, às vezes eu vou lá só pra atender um paciente, mas eu vou também pra fazer companhia pra ele, né, pra ver como é que ele tá, até porque... Ele tá com quantos anos, Sofia? Ele tá com 76. Com 70 e ainda continua trabalhando. Firme. Cara, e ele Todos os dias. Ele é, em questão de dentista, ele tá, assim, faz mais do que 10 dentistas juntos. Caraca. Ele é Sim, muito bom. ele é muito bom, não é porque é meu avô, mas ele realmente é muito bom. Ele é praticamente especialista em todas as áreas que existem na odontologia. Ele sabe um pouco de tudo e faz muito, assim. Mas imagina, com 76 anos, é muita experiência. É muita experiência. muito dente que passou por aquelas mãos, né? Sim, ele aprendeu também com o pai dele, né? Com seu bisavô. Então, ele tem uma experiência muito grande e ele tem uma força de vontade de trabalhar muito grande. Ele trabalha, eu falo de domingo a domingo, sábado e domingo ele não atende paciente, mas ele tá todos os dias lá no consultório, ou fazendo dente, sempre fazendo alguma coisa pra algum paciente, assim. A odontologia é a vida dele. E eu me inspiro nele. Eu quero ser uma pessoa não tão fissurada no trabalho quanto ele, mas eu quero ser uma dentista como ele, sabe? Ele é uma pessoa... Um profissional, assim, fora da curva. Caraca, que legal, tá? A tua mãe também é dentista? Minha mãe também é dentista. Só que ela tá na parte mais de orto e harmonização facial. Ela faz também um pouco de clínico geral, mas a área que ela mais atua é orto. Então vamos já entrar nesse rolê, nessa seara, De né? estética. Estética. Hoje também tá uma onda muito grande em relação aos dentistas que... Não que seja raro e não tenho uma opinião formada sobre, e queria entender, em vocês que são da área, né? Hoje tem muita gente na odonto que já não mexe mais com dente em si, Sim. mas com a parte facial, com a parte de estética. Como é que vocês enxergam isso dentro da odontologia? E qual a especialidade de vocês, né? Ah, sim. Eu sou especialista, eu terminei a faculdade e já me especializei em tratamento de canal, em endodontia. Mas eu faço vários outros tipos de tratamento, mas especialidade é endodontista, né? A doutora Sofia recém-formou, né? Eu ainda sou clínico geral, né? Faço um pouquinho de muita coisa, faço um pouco de prótese, faço extrações, às vezes até umas extrações mais complicadas também consigo fazer. Faço faceta em resina, né? Essa parte de dentística. Especialização mesmo ainda não tenho, mas pretendo fazer. Se eu não começar esse ano, vou começar ano que vem, que eu quero ir pra parte de implante, que é a parte que o meu avô mais atua, né? Pra herdar esse legado dele. E... essa parte de harmonização, assim, não é muito minha praia, né? Admiro quem faz, né? Mas não... A harmonização, quando eu tava terminando a faculdade, eu fiz um curso, né? Na verdade, na época, não... Caraca, preciso de botox, Fernando. Não parece, mas... Não parece. Não parece, assim, mas... Eu fiz o curso de botox, na verdade, de botox e preenchimento com ácido hialurônico. Eu fiz esses dois, na verdade, na época eu fiz para ganhar horas, porque eu precisava de horas para me formar e a carga horária de tanto odontologia como outros cursos, a gente precisa fazer um extra fora da faculdade para ganhar essas horas. E a princípio eu fiz harmonização facial, aprendi ali, só que nunca atuei. Por quê? Eu percebo que, assim, a harmonização facial é algo interessante. Eu acho que os dentistas têm respaldo legal. O CFO permite que a gente faça trabalho de harmonização facial. Eu até apoio, mas não da forma que está tendo hoje no Brasil. Porque qual que é o lado positivo, assim, que eu apoio?
A gente, além de ter esse respaldo do CFO, a gente estuda muito, não só dente, a gente estuda cabeça e pescoço. A gente estuda anatomia, a gente estuda cada musculatura. E a gente trabalha com isso todo dia. O dentista né? sabe mais que o médico, inclusive, da anatomia, da da, anatomia face, da face. dos Então, nervos, Isso, tudo. a gente passa, mais que médico. a gente passa 5 anos ali só estudando cabeça e pescoço. Então, isso faz Porque vocês parte... focam exatamente ali, né? Exato. Muitas pessoas chegam e acham que a gente mexe só com dente, mas não, a gente, quando a gente vai avaliar o paciente, a gente já avalia, às vezes, tem nódulo no pescoço. Quando a gente pega uma panorâmica, a gente avalia lesões em outros locais que não seja só na boca. Então, a gente tem esse conhecimento, né, que dá nós temos aptidão para poder atuar nessa harmonização facial. O problema maior, que é uma parte negativa que eu vejo, é que a gente não tem preparo, né? Eu vejo que tem muita gente se arriscando na harmonização facial sem ter o devido conhecimento, né? E aí a gente começa a ver que o povo foge um pouquinho da parte de ética, né? Começa a fazer trabalhos exagerados e a gente esquece de cuidar da saúde do paciente. Começa a virar uma coisa mais exagerada, banalizada, e daí acaba que, para quem tá de fora, fica mal visto e fica pensando, por que dentista tá fazendo harmonização? Né? Acaba queimando os dentistas, porque quem é um dentista sério vai fazer um trabalho sério, né? Mas... Quem fez muitos cursos, se aprofundou no assunto, tem experiência para fazer e resolver o problema, se acontecer de dar algum problema, né? Porque a gente nunca tá 100% salvo de alguma coisa. Mas tem dentista que não, que fez só um cursinho de, sei lá, 10 horas e já sai aplicando preenchimento em todo mundo. Porque tem o respaldo de poder fazer. Cara, achei muito legal e essa fala do Fernando, eu acho que foi bem interessante, voltando que a responsabilidade de vocês é o cuidado da saúde do paciente. Sim. Cara, é fantástico. Porque assim, a gente poder fazer, pode, eu apoio, só que assim, tem que se preparar. Porque a hora que der problema... Aí não adianta mandar pro médico, né? Então, assim, você quer fazer um procedimento... Tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade e saiba que se tiver alguma consequência, porque mesmo você fazendo bem feito pode dar algum problema, você tem que saber resolver. Não é sair chorando, os dois saem chorando e aí vai orar pra Deus, né? Manda pro universo. Cara, que legal. Eu queria entender, a Sofia já partilhou um pouquinho a respeito do... Talvez, da onde que veio o interesse pela odontologia, né? Talvez essa tradição familiar também nos inspira isso. Mas queria entender um pouquinho de vocês. Por quê? Talvez tem muita gente que nos assiste que pergunta assim, cara, eu gostaria de fazer, eu tô diante de duas pessoas. Alguém que tá formado há um pouco mais de tempo, não vou dizer que há muito tempo, porque o Fernando é extremamente jovem, e alguém que está recém-formada, há 1 ano e meio. Eu fui na formatura da Sofia, tá? Verdade, e foi muito bom. Fantástico. E vai ir no casamento. E vou ir no casamento! Isso vai estar gravado, tá? Eu quero meu convite agora. Fernando tá aqui, ó. Vai chegar. Por favor, faça a festa agora, tá? Nada de história de sem festa, viu, Sofia? Se eu vou no casamento, quero dançar lá também. Eu queria entender, então, como é que veio a ideia de fazer odonto. O Fernando disse que era farmacêutico, então que rolê é esse? Cara, quando eu entrei 18 anos, eu era bem perdido, assim, em questão de faculdade. Eu acho que quando a gente tá com 18 anos, a gente é muito novo para decidir uma profissão pro resto da vida, né? A princípio, eu queria fazer educação física, porque gostava muito de academia e sempre fui mais cheinho, né? Então, eu sempre queria focar nessa área do esporte. Minha mãe não apoiava tanto, né? Ela achava que era uma área muito desvalorizada. E aí ela sonhava que eu fosse farmacêutico, porque ela tinha um filho de uma amiga lá que os... O sonho dos pais. Ela era apaixonada no filho da amiga e queria que o filho dela fosse parecido, né? E eu, desde pequeno, sempre gostei de me comunicar com pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, né? Eu acho que a gente agrega muito na vida da gente quando a gente troca informações. Então, assim, eu... pensei em fazer farmácia e prestei vestibular aqui em Balneário, né? Aqui em Itajaí. Caraca, né? tu morava em Goiânia. Isso. Morava no Goiás. Morava em Mineiros, que é uma cidade do interior. Do interior de Goiás. E aí, veio fazer vestibular aqui. Da onde vem esse rolê? Eu dei uma resumida, porque se eu for contar tudo, vai estourar o programa. Mas assim, a princípio, eu saí de Goiás,
Meu irmão, 1 ano mais velho que eu, o Leonardo, aumenta meu salário, meu irmão. O Leonardo que tava no Rio Grande do Sul, porque o meu irmão é muito aventureiro. Então, ele foi o primeiro a sair de casa, assim. Saiu com 18 anos, foi morar no Rio Grande do Sul pra fazer odontologia. Ele já saiu certo pra isso. Ele prestou o vestibular, passou e foi morar em Torres, no Rio Grande do Sul, pra fazer odontologia. A Balneário Camboriú dos gaúchos. E aí, quando eu inteirei 18 anos, eu não querendo ficar em casa, querendo aproveitar um pouco com o meu irmão, falei, mãe, vou ir morar com o meu irmão. Vou pra longe, saio de Mineiros. Fui pra Torres ali, né, no Rio Grande do Sul, fiquei mais ou menos uns 6 meses fazendo cursinho, prestei vestibular em vários lugares aqui da região do Sul, né, arquitetura, ciência da computação, um monte de coisa. Até odontologia, né? Tudo muito próximo, né? Bem lembrado. Tudo perto. Bem lembrado. E assim, o primeiro vestibular que eu passei na minha vida ali, em Torres, foi pra odontologia. E eu não quis fazer. E não quis fazer, Não quis fazer. Eu passei e falei, mãe, mexer com dente não é pra mim. Com 18 anos a gente... O mundo é uma bola. Eu com 18 anos falei, não, mexer com dente não é pra mim. E daí, uma amiga minha do cursinho falou, Fernando, vamos prestar vestibular lá em Balneário Camboriú. Eu não fazia ideia de como é que era Balneário, não conhecia, porque a gente não tinha tanta noção que era uma cidade turística, assim, muito famosa. Eu falei, vamos. E daí eu cheguei, aí eu pensei, o que eu vou prestar aqui? E prestei pra farmácia, que era o que minha mãe gostaria. E aí eu passei. E no que eu passei em farmácia, algo que minha mãe gostava, eu já estava em dúvida do que fazer. E uma cidade fantástica para morar, eu falei, é aqui que eu vou morar e é farmácia que eu vou fazer. E aí foi quando eu me mudei para cá, meu irmão se transferiu para cá, né? Ele quase me matou porque ele perdeu anos ali da faculdade dele. E aí, enfim, comecei o curso de farmácia, né? Atuei, trabalhei, fiz a faculdade, me formei. E aí eu atuei 1 ano só de farmacêutico. Tu chegou a atuar 1 ano como farmacêutico. E aí, no que eu atuei 1 ano de farmacêutico, foi um momento da minha vida ali que eu diria que foi o deserto depois, mais tarde, né? Mas eu atuei 1 ano e não gostei. E daí foi a hora que eu fiquei num momento da minha vida ali de saber para onde eu ia. E aí, no fim, eu resolvi voltar para Goiás fazer odontologia e depois voltar para cá. E depois voltar para cá formado. E hoje tô realizado, graças a Deus. Caraca. É um caminho longo. E tu, Sofia, foi família... Não, na princípio eu também não queria fazer odonto, né? Porque eu sempre gostei muito de animais e eu queria... Ainda gosta, né? Ainda gosto. Tem alguns rolês, um dia desse, eu vou contar isso aqui porque é muito importante. Um dia desse... Sofia e Goiano inventam de nos convidar para comer um sushi. E vamos comer um sushi lá em Balneário Camboriú. E leva uma renca de pessoa, né? Todos os amigos se organizam para ir. Porque Sofia e Goiano inventaram de comer um sushi. Eu tava com vontade. Tava, a Sofia morrendo de vontade de comer um sushi. Tá bom. Fomos, chegamos lá, cadê vocês? Estamos indo. Ok, do meio do caminho a gente recebe uma mensagem. Então, nós vimos um cachorro na rua. Na BR. Não atropelaram, tá? Eles viram. A gente quase atropelou. Tadinho dele, se a gente deixar ele aqui, vai acontecer que alguém vai atropelar. E foram pegar o cachorro. Em minha defesa, ele ia ser atropelado. Ele tava no meio da BR. Pegaram o pulguento. Colocaram dentro do carro, levaram pra casa, deram banho no cachorro e o cachorro continua lá com vocês? Como é que tá? Então, a gente cuidou do cachorro, levamos no veterinário, fizemos até tratamento dentário nele, que ele tinha que tirar uns dentes. Que ele Não foi com os aparelhos da gente, Não, foi né? um veterinário. Ele tava muito velhinho já, enfim, com uns problemas de saúde. Aí minha avó adotou ele, né, que minha avó também adora cachorro. E depois de um tempo, se passaram acho que 2 meses, do nada o cachorro fugiu. Deixaram fugir. A gente procurou nas câmeras, não achamos. Caraca. A gente não viu o momento que ele fugiu. Procuramos por tudo, mas não achamos. O que me consola é que ele fugiu num centro ali de Navegantes, numa cidade bem pacata ali. Então, ele provavelmente não foi atropelado, né? Se ele sumiu, alguém pegou ele. Então, o que me consola é que ele não tá morto. Salvou o dog e deixou a gente lá, comendo sushi sozinho, gastando uma grana e não apareceu lá. Eu sei, Sofia, que tu gosta de animais, tá? Então, vamos continuar o rolê. Enfim, eu tava certa que eu ia fazer veterinária, né?
E daí, o meu avô, o meu avô que é dentista, né? Ele ficou um pouquinho chateado, mas ele não falou pra mim. Ele queria muito que eu fizesse odonto. E aí, o meu outro avô, que já é falecido, o Arno Dalry, ele chegou pra conversar comigo. Ele falou, olha, filha, tua família já é dentista, né? Tu já tem pra onde ir. Quando tu se formar, tu já tem tudo pra te continuar o legado, né? Se tu for fazer veterinário, tu vai ter que começar do zero. Vai ser uma jornada muito mais difícil. E odonto também é da área da saúde. Ele falou, por que tu não tenta? Né? Vai que tu gosta. E eu escutei o conselho dele, eu comecei odonto e já no primeiro semestre me apaixonei e vi que era isso que eu queria, né? E tô realizada na profissão hoje. Caraca, e isso é muito legal, porque assim, quando veio a ideia de chamá-los pra cá, era exatamente sobre isso. Talvez você nos acompanhe em casa e não tenha ideia de quão importante o conselho das pessoas funciona na nossa vida. Ou o quão importante também é ter a tranquilidade que a gente não precisa ter respostas prontas. O Goiano tinha N dúvidas, fez vestibular para arquitetura, pensava em educação física, foi fazer farmácia e hoje é dentista. E tá tudo bem. A gente não precisa de respostas definitivas para muita coisa. Às vezes a gente precisa, de fato, experimentar e ter a coragem de viver a vida como é. E isso me encanta muito em vocês, tá? Caraca, que legal. E eu queria, então, aproveitar, já que a gente já tocou nesse assunto, esse é o momento, a você que tá em casa, você que nos acompanha, que nós chamamos de deserto florido. O deserto florido é aquele momento de dificuldade, de superação e de, acima de tudo, entender que no deserto existe o cacto e a rosa do deserto. O cacto sobrevive, a rosa do deserto tem a possibilidade de florescer, de viver e de mudar o ambiente. Então, agora, nós vamos falar de uma experiência de deserto e de florescimento. Editor, chama a vinheta, porque esse é o momento do deserto florido. No Santos Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então bora lá, gente. Doutora Sofia e doutor Goiano, doutor Fernando, existe algum momento na vida, ou a vida dos dentistas é só sorriso? Houve algum momento de deserto e florescimento na vida de vocês? Cara, teve. Eu até citei um momento aqui, que foi o momento que eu larguei a farmácia e me transicionei para odontologia. Esse eu acho que foi o momento, assim, que foi muito difícil para mim, porque era uma decisão... Uma coisa é você tomar uma decisão com 18 anos, que você tem tempo para mudar o rumo da sua vida e mudar ali o caminho, né? Fazer outra coisa. Outra coisa é você estar ali já formado, com 26, 27 anos, e ainda resolver começar do zero, né? Então, assim, no momento que eu fiz farmácia e eu finalizei e trabalhei 1 ano, chegou naquela época da minha vida ali, eu fiquei muito desanimado. Porque a farmácia em si, além de ser... É um curso muito difícil de fazer, tá? Foi gratificante fazer, mas é um curso muito difícil. E para quem é recém-formado em farmácia, é um caminho muito complicado, porque... É difícil hoje em dia, com tantas farmácias de rede, é difícil você evoluir na profissão, né? Você tem que ter um currículo muito, muito grande para conseguir um destaque, assim, 1 em 1 milhão, né? É uma profissão boa, digna, mas para mim não era, né? Para mim, eu pensei, o que eu ganho hoje como farmacêutico não condiz com o que eu me esforcei para chegar até aqui. E como não era a minha paixão também, né? Juntando isso, eu falei... Não tá bom, não tá legal, eu ia trabalhar desanimado, já dava meio-dia, eu queria estar em casa, então, assim, era uma profissão que eu me arrastava para seguir. E então, eu entrei num período, não vou dizer de depressão, né? Porque depressão é uma doença, eu não cheguei a estar doente, eu acredito, né? Mas eu estava muito desanimado, estava sem rumo, inclusive nessa época eu tinha parado de ir na igreja um pouco, não frequentava tanto a igreja. E eu tava bem desanimado com a profissão. E daí, nessa época, meu irmão falou, Fernando, por que você não faz odontologia? Né? Daí veio a inspiração do meu irmão. Fernando, seu irmão... Que é dentista. Isso. O Fernando. O Leonardo. Ele, além de dono, ele é dentista há bastante tempo. Na época eu formei em farmácia, ele formou em odonto. Então, ele já tinha uma experiência boa na área para me dar conselhos sobre a profissão. Então, quando eu tava desanimado, olhei e falou, Fernando, por que você não faz odontologia? Aí eu pensei,
Cara, 26 anos. Aí a gente tem aquela questão de olhar no Instagram e ver, pô, todo mundo viajando e tendo Sonho de sucesso. todo mundo. Parece que tá todo mundo se dando bem e você, parei no tempo. O que que eu faço da minha vida agora? Será que eu vou começar de novo com 26 anos? E daí ele falou, Fernando, pensa bem, você vai continuar fazendo algo que você faz e não gosta pro resto da sua vida? É isso que você quer fazer? Aí, nisso eu tava desanimado, fui pra igreja, comecei a orar, pedir pra Deus, comecei a voltar pro caminho, né, que eu tava um pouquinho afastado. E nisso eu pedia muito pra Deus, Deus, abre minha mente, me guia, né, me mostra o que que eu devo fazer, né, só não me deixa nessa angústia. E nisso, além dos conselhos do meu irmão, a minha mãe, ela tava sozinha em casa, porque minha mãe ela é separada desde que eu tinha 5 anos. Meus irmãos, uma já tinha casado, eu e meu irmão tava aqui no sul, e a minha irmã mais nova começou a sair de casa para fazer cursinho para começar o vestibular. Então, minha mãe, nesse período, ela tava sozinha. E aí, tudo naquela época parece que moldou para mim voltar para casa. Porque daí a minha mãe tava um pouco triste, assim, por estar sozinha. A mãe, quando os filhos saem, ela começa a ficar naquele momento do ninho vazio ali, né? E aí eu pensei, pô, eu não tô feliz, vou voltar para casa, vou começar do zero, né? Minha mãe me dá um apoio, porque a faculdade de odontologia é integral, então eu não conseguia trabalhar em período integral e fazer a faculdade ali. E faço companhia para minha mãe, vou começar do zero, né? Nesse momento que eu decidi, eu chorei. Mas eu chorei muito, cara. Porque, assim, sair de uma cidade, Balneário Camboriú, pra minha idade de 26 anos, porque Balneário e Camboriú não é... Las Vegas do Brasil. Então, assim, é uma cidade muito boa pra se viver. E voltar pra uma cidade, nada contra a minha cidade, eu amo a minha cidade pequena lá. Eu sou de Goiânia, mas morei bastante tempo nessa cidade de Mineiros, que foi aonde eu fiz a faculdade. Sair de uma cidade exemplo pro Brasil, para voltar pro interior do interior, né? Onde que o iFood tem no máximo 3 empresas ali. Eu escolho a cidade... fecha pro almoço. Eu escolho a cidade pelo iFood. E aí, aquilo ali eu pensei, cara, vou largar meus amigos, vou ter que começar do zero. Então, foi uma escolha muito difícil, né? Mas foi uma escolha que, por mais que foi difícil, quando eu voltei, me fez bem, até espiritualmente, porque minha mãe é uma mulher muito de fé. Então, eu comecei a participar mais da igreja junto com ela, né? E também eu acabei me acalmando mais. Porque quando a gente mora numa cidade agitada e que a gente vê pessoas... Meninos de 18 anos andando, às vezes, de BMW, de lancha. A gente, querendo ou não, por mais que a gente é tranquilo, a gente fica, pô, será que um dia eu vou ter a capacidade de chegar onde aquela pessoa tá? Então, para quem não tem cabeça, morar em Balneário não é fácil, né? Então, voltar para Goiás me trouxe raízes ali do que é o bom para nossa vida, a simplicidade. Né? Então, eu voltei para Goiás, voltei àquela vida mais simples, né? E aí eu comecei a construir tudo de novo, né? E aí eu estudei lá 5 anos que eu fiquei lá, me formei, e quando eu me formei, meu irmão já falou, Fernando, volta, que eu já tenho um consultório aqui, você vai trabalhar para mim. E nisso, desde o segundo período que eu comecei os atendimentos em odontologia, eu me apaixonei. Foi assim, eu nasci para atender, sabe? Eu gosto. Né? Eu falo pro meu irmão, acho que se me chamar só para administrar uma clínica para ganhar mais, eu não quero. Quero atender. Para mim, esse contato com outra pessoa é o que me faz acordar e trabalhar igual um escravo todo dia. Cara, que fantástico, que fantástico. É muito legal, assim. Como chama tua mãe? Maria Luzia. Maria Luzia, queremos você por aqui. E eu quero até fazer um adendo, tá? Porque por muitas vezes eu te escuto falando da tua mãe e parece que é uma figura que tu tem muita admiração, assim, sabe? É muito gostoso quando a gente percebe que as pessoas olham e sentem a inspiração, sabe? Então, que legal, tá? E tem uma frase aqui que me marcou muito quando tu disse o voltar para casa, como que às vezes o retornar faz a gente se reencontrar com a gente, né? O ninho faz muito bem, principalmente quando no ninho tem alguém que seja um referencial para a vida da gente, né? Minha mãe é uma pessoa... Mãe, um abraço, te amo muito, tá? Mas a minha mãe é uma pessoa exemplo, assim, né? Pra não só pros filhos, pra família, mas para todo mundo. É uma pessoa que saiu de uma vida muito humilde e
alcançou grandes coisas, assim, coisas que ninguém, uma pessoa pobre fala, nossa, eu nunca vou chegar lá. E minha mãe, com 4 filhos, solteira, conseguiu. Eu acredito, eu falo pra ela, mãe, se não fosse os filhos, você não teria chegado onde você chegou, né? Porque, assim, essa questão, ela tendo 4 filhos, sem marido, e ela tava se formando em psicologia ainda. A dificuldade que ela viu de criar aqueles filhos foi o que impulsionou ela a se esforçar para alcançar grandes coisas, né? Hoje ela é empresária, tem uma empresa, ela administra um shopping, trabalha com loteamento. Então, assim, ela tem uma vida muito gratificante, né? E graças a Deus, eu vim de uma família muito humilde, mas minha mãe nunca me deixou faltar nada. Então, assim, quando a gente vê a superação que ela teve... E hoje, quero até posso mandar um abraço pra minha irmã? Quero mandar um abraço pra minha irmã, Isabela. É o programa da Xuxa agora. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Que inclusive, semana passada acabou de se formar em medicina. Caraca! Né, em Santa Maria. Então, foi a última dos filhos a se formar. Então, hoje, eu acho que minha mãe zerou a vida. Né? Porque ela conseguiu criar 4 filhos e dar formação para os 4. Caraca. Né? Então, voltar para lá e viver com a minha mãe é um motivo de... Eu vou ser muito sincero, eu não conheço a tua mãe, mas te conhecendo eu já gosto dela, sabe? É muito legal a gente perceber isso, como que a gente pode permanecer tão vivo dentro das pessoas, né? Isso é muito legal de a mãe verdade. Dele é muito batalhadora, muito guerreira. E quero aproveitar a dizer... Pra tua mãe, como chamar de novo? Maria Luzia, Maria do Shopping. Maria do Shopping, eu vou te dizer de todo coração, tá? Tu tá longe, mas eu posso dizer com todas as letras, o teu filho deu certo na vida, tá? Isso é muito legal. E tu, doutora, tem alguma coisa de vida que tu diz assim, cara, isso aqui foi punk, foi barra e eu consegui superar? Então, eu tive que amadurecer muito cedo, né? Então, os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 6 anos. E daí eu fui morar com a minha mãe em outra cidade. E a separação foi muito difícil, mas esse não foi o meu deserto. O que foi difícil mesmo é que a minha mãe, como ela me teve muito nova, ela não tinha muita responsabilidade como mãe, né? Então eu fiquei muito sozinha, eu tive que aprender a me virar sozinha, né? O meu pai eu via só uma vez por semana, ou às vezes a cada 15 dias. E eu me vi sozinha muitas vezes. E isso... Às vezes eu acho que até fiquei meio depressiva por causa disso, né? Mas hoje já sou tratada. Deus me curou. Mas eu olho pra trás, vejo que isso me tornou a mulher que eu sou hoje, responsável, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, mas já foi muito difícil. E foi isso, assim, o meu deserto foi ter que amadurecer e aprender a lidar com as coisas sozinha, né? Mas hoje em dia já lido bem com isso. Cara, eu acho fantástico isso, sabe? Porque às vezes a gente acha que o momento de deserto vai nos matar e quando a gente passa, a gente percebe que o momento do deserto só nos faz mais fortes, né? Sim, exatamente. Faz a gente se tornar a pessoa que a gente é, literalmente por ter passado isso, né? Talvez o Goiano não seria assim se não tivesse passado por esse processo. Talvez a Sofia não seria assim se não tivesse passado por esse processo. Sim. E quando a gente está no meio do processo, a gente briga, a gente luta, a gente se revolta, mas depois que passa, a gente vê os frutos de tudo isso. E talvez alguém nos acompanhe em casa e está passando exatamente por um momento como esse, né? Ou talvez você que está nos acompanhando também está passando por um processo difícil. A gente tem ambos que vieram de relacionamentos dos pais, que houve separação, e às vezes as pessoas carregam um relacionamento por anos, que não dá certo, se martirizam por isso e pensam, o que será dos meus filhos? Hoje eu tenho 2 pessoas de sucesso na minha frente, que vêm de relacionamentos assim, então eu sempre digo, a gente tem que lutar pelos sonhos, lutar por aquilo que a gente acredita e de verdade, são exemplos de superação aí, que bom que os desertos passaram na vida e que a gente conseguiu florescer. E esse foi o momento Deserto Florido. Gente, a gente tá caminhando agora pros finalmente do nosso... Passou rápido. Do nosso bloco, do nosso programa, tá? É uma honra ter vocês por aqui, mas eu ainda queria entender algumas coisas, né, dentro da profissão de vocês. Se hoje um jovem falasse a vocês assim, gostaria de fazer odontologia, qual conselho vocês dariam para um jovem como esse? Por mais que o mercado tá saturado, né? Todo mundo fala, tem dentista à torta à direita, mas vale a pena sim fazer e se dedicar, porque o que faz um bom dentista é a dedicação dele, né? É ele querer ajudar o próximo, não visar só o dinheiro.
e sempre se aprofundar, nunca parar de estudar, sempre estar se atualizando para não ficar para trás. E se você for um bom dentista, fazer o bem feito, às vezes o básico bem feito funciona, né? Se você fazer bem feito, você vai se destacar no mercado e você vai ser um dentista bem sucedido, né? Porque por mais que tenha muitos dentistas, hoje ainda dá para ser bem sucedido. Ainda tem mercado. Ainda tem. Uhum. Caraca. Ainda dá para se destacar. Bom, eu falaria assim, se você quer começar a odontologia agora, primeira coisa, tenha certeza que você ame a profissão, porque é caro. É muito caro um curso de odonto. Muito. Curso. Não só a mensalidade, não só- os materiais são muito caros. Caraca. Porque muito por caros. semestre, às vezes, a gente tem que investir 6 mil, 7 mil por semestre. Caraca, por semestre. Além da Porque mensalidade. são muitos materiais. Claro, tem materiais que você vai levar da faculdade pro seu Pra vida trabalho. inteira, aham. Mas, assim, é difícil no começo. Mas, assim, mesmo você não tendo condição, se você quer começar e é algo que você acha que gosta, faça. É uma profissão muito gratificante, assim. É uma profissão que você trabalha e, assim, a resposta que as pessoas te dão de acordo com o que você trabalha, aquilo ali é o que te alimenta todo dia, cara. É uma satisfação muito grande chegar uma pessoa e falar assim, eu não consegui ir no dentista e contigo eu consigo. Né? Então, assim, você quer ser dentista, se esforce e trabalhe muito, porque eu vejo que muita gente acha que é só formar, arrancar uns dentinhos ali e vai ficar rico, não é? Cara, dentista trabalha. E para ganhar dinheiro, quer ser bem financeiramente bem sucedido, tem que trabalhar, né? Eu vejo, por exemplo, alguns dentistas querem trabalhar de meio-dia às 5 da tarde. Fala Só assim, só se for herdeiro já, né? herdeiro. Eu quando saí... Só se for bisneto de dentista, não é assim? E eu, inclusive, quando eu virei dentista, né? Eu até pensei, nossa, agora eu diferente da farmácia, eu consigo fazer meus horários, consigo até trabalhar menos um pouco. Pelo contrário, como eu consigo fazer meus horários, agora eu tô trabalhando mais, né? Eu tava até falando pra Sofia, nossa, hoje a nossa carga de trabalho às vezes é 10 horas diárias ali. Caraca. Então, a gente trabalha muito mais, assim, porque é uma profissão que a gente faz com gosto, né? Se você vai fazer com gosto e gosta da área da saúde, acho que é uma das áreas hoje em dia, se você se esforça, mais rentáveis, assim, né? Como medicina e tudo mais. Mas é uma área muito boa. Eu indicaria todo mundo que tem interesse a fazer. E o que tá mais em falta no mercado é um tratamento humanizado, né? Não adianta tu querer fazer lá uma restauração, uma extração, mas tu não entender o porquê que essa pessoa precisou chegar nesse nível, nesse tratamento. Tratar a pessoa com humanidade, né? Isso tá faltando muito e é o que faz diferença. Às vezes tu pode fazer uma restauração mais ou menos, mas a forma que tu tratou o paciente, ele vai lembrar pra sempre e é contigo que ele vai querer ir. Cara, que legal, tá? Que legal. E eu quero fazer uma outra pergunta importante, até por isso vocês estão aqui, e eu vou ser bem sincero que eu percebo, por exemplo, com a entrada da Suiane na minha vida, eu me tornei uma pessoa ainda melhor naquilo que fazia. Vocês entendem e tem aquela máxima, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Sim, com certeza, né? Eu queria entender de vocês aí, se hoje vocês se entendem como pessoas melhores depois da entrada de um e outro na vida. Não vou perguntar como começaram, como é que se relacionaram, mas depois que começaram o rolê de vocês, como é que é essa convivência? Isso faz a gente se tornar melhor ou só fez o goiano ter mais cabelos brancos? Cara, e já tá aumentando rápido, né? Parece nos últimos 6 meses. É genética. Nos últimos 6 meses que acelerou o processo. Cara, conhecer a Sofia fez bem pra mim, tanto profissionalmente como pessoa mesmo, né? A Sofia, por mais que eu sempre tive muita fé, né? Mas eu não era uma pessoa muito praticante, né? Em questão, não tenho muita didática, não conhecia tanto a Bíblia, assim, né? Eu tinha fé, né? Fazia mais ou menos o que eu acredito que Deus queria que a gente fizesse, mas eu não tinha tanta... seguir à risca ali a Bíblia, né? E a Sofia já era uma pessoa espiritualizada que, meu Deus, a fé da Sofia é muito grande, né? Então, ela foi uma pessoa que, quando ela entrou na minha vida, ela me ajudou muito a entrar mais nesse caminho espiritual, né? Eu sou uma pessoa hoje que ser um cristão. Ser um cristão, assim, mais afiado ali, né? Hoje a gente vai ali na igreja todo domingo, a gente tenta não faltar. Antes eu trocava futebol por igreja. Hoje eu falo, droga, só vou ver o primeiro tempo. Então, assim,
assim, hoje eu já dou prioridade para Deus, né? Antes não. Antes acreditava em Deus, mas não era minha prioridade. A Sofia colocou isso na minha vida, né? E profissionalmente também, quando a gente tá junto ali, a Sofia, ela é muito exigente com tudo que ela faz. E com tudo que eu faço. Com tudo que ela faz, com o que eu faço, e todas as pessoas que estão ao todas as redor. pessoas em volta. Então, ela é exigente. Então, assim, quando eu tô fazendo um trabalho, ela ali em cima, aí isso inconscientemente eu falo, eu preciso melhorar isso aqui, porque a Sofia vai Ela encher o tá saco. vendo. Né? Então, assim, é melhor fazer melhorzinho isso aqui. Então, assim, ela me ajuda muito, tanto nessa parte pessoal, né, como na parte profissional, ela só vem agregar na minha vida. Que legal. E eu não sei se tu enxerga isso, mas eu vou me dar esse crédito, né? Porque quando a gente começou a namorar, quando a gente se conheceu, o Fernando, eu vou falar, tá, amor? Você era muito acomodado. Então, Pode falar que dependendo eu mando cortar. Assim, ele tinha vendido carro, então ele tava sem carro, ele tava morando num apartamento que era da mãe dele, né? Então, ele tava vivendo uma vida pacata, né? Não tinha muito Objetivo visão de de vida, futuro, é. assim, né? Não tinha muito objetivo. Mas realmente, eu era uma pessoa, eu falava pra ela, eu era uma pessoa sem objetivo. Tanto é que minha mãe falava, meu filho, qual que é o seu sonho de vida? Eu falo, mãe, ser magro. Só isso. Só Fazendo o quê? Pedindo iFood? pedindo Exatamente, iFood. comendo iFood todo essas dia. saladas que eles mandam pra gente tá errado. Tá contaminado. Mas é aquela questão. A Sofia, como eu falei bem no início, a Sofia me puxa. Né? Porque eu sou uma pessoa muito acomodada, né? Eu tô assim, pô, tô ganhando isso, tô vivendo isso, tô feliz com tudo, sabe? Eu não almejo muitas coisas. Só que a partir do momento que eu conheci a Sofia, aí eu comecei a almejar ter uma família. Pensei em ter filhos, pensei em casar, coisas que eu nunca tinha pensado antes. Então, ter conhecido ela me deu um propósito de vida, né? Construir uma família assim, de como eu vim de uma, né? Então, a gente tem que dar seguimento, né? Então, ela me ajudou a crescer muito nisso. Então, ela está sempre me empurrando. Um casal, assim, sempre um puxa o outro, sempre pra cima, né? Então, quando a gente começou, o Fernando não tinha carro, agora ele já tem um carro, agora a gente mora junto, a gente tá financiando a reforma da nossa casa. Então, a gente... Como um casal, a gente cresce muito rápido, né? A gente tem o objetivo de formar família, então a gente quer sempre trabalhar mais pra ganhar mais, né? A gente não tá naquela vida parada, sem objetivos, né? Quando eu conheci a Sofia, eu falo pra ela, eu já tive outras oportunidades de noivar, mas a Sofia foi a primeira que eu noivei. Eu tive 6 namorados, 7 mais ou menos. Vamos fazer um curso, Goiano? Mas assim... Ei, quem tiver disponível aí, ó, curso do Goiano. Oh, caraca, Goiano. Mas assim, me desculpe as minhas ex, mas assim, eu nunca noivei, não porque às vezes eu não gostava da pessoa, mas é porque eu sempre fui muito inseguro, né? Eu sempre tive isso na cabeça, será que eu vou dar conta? Será que se eu noivar, eu vou conseguir construir minha família? Com que dinheiro? Como? Quando eu conheci a Sofia, como ela é uma pessoa nesse corpo de menina, mas a cabeça dela já é uma velhinha experiente, já, a Sofia, ela me trouxe essa segurança. Então, quando eu conheci ela me mostrou que assim, Fernando, pega na minha mão e vamos, confia, vai dar certo. Então, assim, por ela ter esse lado espiritual, eu acho também, né? Então, ela crê que as coisas vão dar certo. Então, quando eu conheci ela, ela falou, Fernando, vamos fazer isso? Vamos, porque vai dar certo. Então, quando eu pensei na Sofia, em noivar com a Sofia, inclusive eu pedi ela dentro do consultório odontológico. Eu lembro... Vocês têm no Instagram de vocês? Depois acessem lá que vocês vão ver. Aqui embaixo, gente, aqui na descrição do nosso vídeo, tem todas as redes sociais, os arrobas ali. Entrem, sigam no Instagram, sejam clientes deles também, por favor, obviamente, né? tá? E, dando uma olhadinha lá, olha o pedido de casamento, porque eu acompanhei ali da câmera de vigilância do consultório, tá? E quando eu pedi ela em noivado, eu pedi, cara, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, eu tava seguro que com ela ia dar certo. Né? Ela me passa muito essa confiança de que eu não tô tentando cuidar de nós dois sozinhos. Ela tá comigo.
E isso é o que me fez apaixonar por ela, né? Que coisa linda. Gente, a gente tá literalmente chegando aí e estamos no último ato do nosso Sapiens Cast. Aqui estamos com a caixinha do Citolab. O Citolab fica em Navegantes. Eu sei que vocês conhecem, daqui a pouco a gente vai falando, mas você que tá em casa, se ainda não conhece o Citolab, siga nas redes sociais Citolab SC. E no momento Citolab a gente vai colocar a nossa caixinha aqui. Eu vou pedir que vocês tirem uma pergunta da nossa caixinha Citolab. Tem que ser na sorte Tem que mesmo? ser na sorte, Não- ó. não pode Mexe ser a combinado. caixinha, nada de combinado. Mexe a caixinha, tira um papel e responde aí pra gente. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver, além do cuidado com os dentes, o que mais é preciso no cuidado da saúde para uma consulta odontológica? Quer que eu responda? Já tem a resposta em mente, não? Então, muita gente tem aquela visão de que dentista só trata dente, né? E que não sabe ver, ler exame e tudo mais, né? Na verdade, para você ir no dentista e fazer um procedimento, principalmente as pessoas mais idosas, elas precisam estar com os exames em dia. Eu já cheguei a diagnosticar um paciente que ele era mais idoso, ele chegou lá na clínica, eu vi que a pele dele tava com um aspecto totalmente diferente, totalmente ressecado, cheio de ferida, e a fisionomia dele me mostrava que ele tinha algum problema de saúde, retenção de líquido, e daí eu perguntei, ele tinha que fazer muito procedimento, tinha que fazer extração, implante, prótese. Eu perguntei, você tem algum problema de saúde, diabetes, pressão alta? E ele, não tenho nada. Eu falei, tem certeza? Quando foi a última vez que você foi no médico, que você fez um exame? Dele, não sei, muitos anos, nunca fui, nunca fiz. Aí eu falei, olha, eu só vou dar continuidade no seu tratamento, que você tem que fazer isso, aquilo, após ver os seus exames e você frequentar um médico. E eu ter o aval de que realmente você tá apto a fazer outros procedimentos. Caraca. Porque tava nítido que ele tava com uma diabetes desregulada, às vezes até pressão alta ele poderia ter. Se eu fizesse uma extração naquele senhor, as extrações que ele precisava fazer, ele poderia ter uma hemorragia, sangrar até morrer, né? Ou às vezes dar uma infecção e ele não se curar. Então, assim, tem que estar com os exames em dia. Pra Esses gente exames poder. laboratoriais são importantes para o São trabalho muito de vocês dentro da importantes. clínica. Sim, E inclusive, o dentista, ele pode solicitar o exame. A gente mesmo pode fazer a solicitação e ver como é que tá o resultado e tudo certo. Inclusive isso é o que eu ia citar. A gente pode pedir exame justamente porque a gente tem que saber avaliar, até porque coisas que a gente não trata, a gente pelo menos tem que saber encaminhar, né? Então, assim, o dentista ali, ele às vezes diagnostica tumor, câncer de boca, né? Então, Sim. tem muitas coisas que o paciente nem imagina que tem. E isso, por isso que eu falo, então o dentista ele não tem que olhar só os dentes, ele tem que olhar a pessoa em geral. Cuidar da saúde. Por mais que a gente tá preparado para cuidar da parte orofacial, mas assim, a gente tem que olhar a pessoa em geral, né? Então, saber olhar para o paciente e dar essa atenção e identificar problemas de saúde é importante, né? E aí, os exames estão aí para isso. A gente sempre pede para... Caraca, que legal. E outra coisa importante, né? Falamos de Citolab. Esses dias eu vi um vídeo da tua avó como cliente assídua do Citolab. Então, se você quer conhecer a avó da doutora Sofia, dá uma olhadinha lá no Citolab, que ela tá... Ângela Maria. A dona Ângela Maria da UI está lá, plena, falando a respeito do Citolab na vida E dela. temos Que legal. outro cliente Temos outro assíduo cliente aqui. assíduo, Eu né? vou cobrar um vídeo meu do Citolab. Eu faço exame a cada 2 meses ali, que eu faço um acompanhamento médico. Esses iFood com salada contaminada aí que faz a gente engordar, Aham. né? Acabou que eu fui fazer um exame de rotina e descobri que eu tava pré-diabético. Caraca. E aí foi a época que eu fui na nutricionista, psicólogo, médico, foi atrás de ajuda de todo mundo para não ficar diabética, né? E aí esse médico hoje que me trata ali, o doutor André, a nutricionista Laís também, eles me ajudaram a partir de tratamentos e com a ajuda da Citolab, porque eu faço exame a cada 2 meses para controlar bem certinho como é que tá a minha saúde, a voltar a ser uma pessoa saudável. Que né? legal. E graças a Deus tá tudo certo. Inclusive, esse mês ou mês que vem eu tenho que ir lá voltar lá na Citolab. Muito bem, então se você tá em casa, faça como o Fernando, faça como a dona Maria Ângela Dauri. Seja cliente Citolab e siga o Citolab nas redes sociais, @CitolabSC. Gente, agora é só se despedir, porque
Foi uma honra, um grande prazer ter vocês aqui no Sapiens Cast. Espero que a gente tenha uma parte 2 desse episódio. Tem muitas histórias pra gente contar. E eu queria que nesse momento vocês pensassem aí numa mensagem final para as pessoas que permanecem em casa. E enquanto isso eu quero falar com você. Queria dizer que o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo de hoje foi um bate-papo fantástico com Dr. Fernando, doutora Sofia. E nós falamos não só sobre o aspecto odontológico, mas sobre vida, sobre saúde completa. Então, se você quer estar conosco nesse episódio, tenha certeza, foi maravilhoso. E tem uma frase do Dr. Fernando que vou levar para a vida, tá? Se você vai fazer o que você faz a vida inteira, não dá para não fazer aquilo que a gente gosta. E às vezes a gente vai precisar retroceder, a gente vai voltar para o ninho para conseguir se refazer. Esse foi o episódio com a doutora Sofia, com o doutor Fernando. Foi um prazer ter vocês aqui. E deixa uma mensagem aí para a galera que está em casa. Se quiserem, dê uma olhadinha ali na pupila dos olhos de quem nos assiste. Então, o que eu quero falar dê valor ao seu dentista, né? Porque as pessoas, elas falam que é muito caro ir no dentista, que fazer qualquer procedimento é muito caro, mas é porque você não dá prioridade para os seus dentes, né? Você só vai dar prioridade quando ele estiver doendo. E aí vai ser o procedimento mais caro ainda que tem que fazer. Então, assim, dê valor ao seu dentista. Não reclama do preço, não. Não pede desconto, não, porque o material é caro, tudo é caro. Então, assim, né? Estamos precisando fazer uma reforma. A gente tá precisando fazer uma reforma. Só isso. O que eu tenho a dizer, assim, que como dentista é uma profissão que eu amo muito hoje, né? E é a profissão que eu pretendo chegar ao nível do vô da Sofia. Se der com 76 anos, quero estar atendendo ainda. Claro, com a carga horária menor, né? Mas é uma profissão muito gratificante, assim. E eu acho que, assim, ser dentista não é só cuidar dos dentes das pessoas, né? A gente devolve ali a dignidade da pessoa. A gente a autoestima da pessoa. Então, quando a gente pensa até na parte cristã ali, né? Quando a gente vai cuidar de um paciente, a gente tem que pensar que a gente está cuidando, fazendo as coisas... Tem uma frase na Bíblia, eu não vou lembrar direito, mas você que conhece mais a Bíblia. Mas fala alguma coisa assim, fazei tudo de bom grado como se fosse para Deus. Né? E eu acho que quando a gente atende, a gente tem que estar ali fazendo a nosso ambiente de trabalho como se fosse um ministério. Né? A gente está atuando e fazendo o amor de Deus ali nos nossos pacientes. Tocando em vidas, né? Porque a gente cuida do corpo e cuida da alma do paciente também. Então, a gente tem que ver o paciente como uma pessoa, não só como alguém que está pagando o nosso salário. Né? Então, assim, ser dentista eu acho que é isso, é ser mais humano, né? Cuidar da pessoa como um todo. E pra mim é o que me faz ser feliz e trabalhar que nem um condenado. Cara, que legal. Gente, uma honra de verdade. Doutor Fernando, doutora Sofia, muito obrigado por terem vindo no Sapiens Cast. Sejam sempre muito bem-vindos ao Sapiens Cast, ao Instituto Sapiens, porque são alunos do Instituto Sapiens de Sagrada Escritura. Então deixa eu já fazer uma propaganda, tá? Se você quer aprender sobre Bíblia, Sapiens Flix. Acompanhe a gente também aqui nas nossas redes sociais aqui da descrição desse vídeo. Gente, obrigado, tá? Fiquem com Deus de verdade. E a você que nos acompanhou no Sapiens Cast, um beijo no seu coração. Não se esqueça, tá? Cara, se tu não tá gostando do que tu faz, toma vergonha na cara, vai fazer uma outra coisa, porque a gente vive uma vez só. Não se arraste não, tá? Nunca você vai estar velho o suficiente pra não poder recomeçar. Nunca é tarde. Bora lá fazer a vida acontecer. Beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar.
podemos sonhar. Das mentes brilhantes, histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar, sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar, valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sábios Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar.